Olá pessoal, eu sou o professor Rogério Bilibil, do canal Professor Bilibil Responde. E hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita já tem um bom tempo por um colega professor da universidade chamado Lauro Hecht. Né? Fizemos uma boa discussão histórica naquela noite que a gente retornava, né, de uma aula que a gente foi ministrar no campus aproximado. E a pergunta é a seguinte: qual das versões da Guerra do Paraguai é a mais acreditável, é a mais correta, é a que a gente pode dar mais valor? Né? Bom, basicamente, gente, a Guerra do Paraguai, todos sabem, né? Ela aconteceu na segunda metade do século XIX e foi o maior conflito armado que o Brasil se envolveu em toda a sua história. Envolveu de um lado o Paraguai e de outro a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai, sendo o Brasil o principal articulador da força militar, né, tanto em número quanto em comando, né, e o que mais diretamente se envolveu no campo de guerra, tanto a questão do exército quanto a marinha, né, os barcos que subiram o Rio Paraguai até chegar a Assunção. Mas, enfim, quantas versões existem da Guerra do Paraguai? Né? E qual delas é a mais valorosa, é a mais verdadeira? Bom, que na história é um pouco complicado isso, gente, porque cada historiador é, em potencial, uma versão de um fato. Né? É lógico que existem historiadores que pensam de uma forma mais homogênea, mais parecida, e aí você pode dizer que determinados historiadores partilham de um mesmo ponto de vista, ou pelo menos da maior parte, né, dos argumentos de um ponto de vista e constituem uma tendência a se enxergar esse fenômeno. Né? Então, a partir desta organização, nós podemos dizer que tem três principais versões, né, ou visões sobre a Guerra do Paraguai. A primeira, ela recebe o nome de versão tradicional, tradicionalista, né? E foi a versão que foi ensinada no Brasil durante décadas, né? Que é uma versão até um pouco assim sintética, né? Quando ela aparece em livros didáticos, né? Em publicações de pouca descrição, assim, pouco fôlego, mas basicamente ela diz o seguinte: o Paraguai invadiu o Brasil, né, invadiu o Mato Grosso e queria chegar ao mar, né, e o Brasil então reagiu, tendo a sua soberania ameaçada, e derrubou então o governo de Solano Lopes, vencendo a guerra e restabelecendo então vamos dizer assim, a paz, né, na América do Sul. Né? Nesse desenrolar de batalhas, a versão tradicional ela entende que, mesmo derrotados, os paraguaios tiveram diversos atos de bravura, bem como os brasileiros, bem como também alguma coisa com os argentinos. Né? Nesta versão tradicional, o Paraguai possui 85 mil a 90, 95, conforme, né, os levantamentos, conforme o critério que se usa. Então, de 80 a 90, 95 mil homens armados, sendo o maior exército da época, e o Brasil entre 15 a 20 mil combatentes. Né? A Argentina um pouco menos, e o Uruguai apenas alguns milhares de combatentes, entre 2 a 3 mil. O Uruguai, na verdade, é mais uma questão diplomática do que propriamente um aliado bélico, assim, militar, né? Então aí é uma versão que valoriza muito a capacidade do brasileiro, né, enquanto militar, porque derrotou um exército muitas vezes superior em número, né, praticamente 4 vezes maior. Né? E aí essa versão tradicional trabalha muito as batalhas, né, principalmente a dezembrada, né, onde os brasileiros realmente recebem ali uma uma carga assim de heróis mesmo, porque combateram em condições muito duras e venceram todas as batalhas que foram decisivas
essa famosa dezembrada foi decisiva para o desfecho da guerra. Basicamente, essa é a versão tradicional, né? Eu, por exemplo, fui educado nessa versão, né? Eu nasci na década de 60, estudei na década de 70 e 80, né? E eu só fui conhecer outras versões da Guerra do Paraguai quando eu fiz a graduação em História. Então, eu, enquanto estudante, eu estudei nessa versão. Inclusive, algumas informações que eu trouxe aqui são dos livros que, pela minha memória, eu ainda tenho, né? Posso citá-los, né? Os livros didáticos que eu estudei, né? Enquanto educação básica. Bom, mas essa versão, obviamente, ela tinha muitas lacunas, né? Ela deixava transparecer que havia coisas muito incompletas, né? E talvez na esteira disso, né? E também porque houve um período em que houve um certo modismo de se recontar a história. Ainda hoje, né, tem muita gente aí querendo achar coisas nunca publicadas para se portar de dono da verdade. Então, o revisionismo histórico ele está meio que sempre em moda, né? Mas teve então, né, aí pelos final dos anos 80, início dos anos 90, várias publicações que foram agrupadas no que se chamou de uma visão revisionista da Guerra do Paraguai, né? E nessa visão revisionista, né, basicamente se invertem os papéis, né? Ou seja, o Paraguai surge como uma potência tanto agrícola quanto industrial, um país que havia erradicado o seu analfabetismo, que estava mandando os seus melhores cérebros para a Europa, principalmente para a Espanha, por conta da língua, mas também para a França, que estava em vias de, obtendo acesso para o mar, se transformar na grande potência do hemisfério sul. Então, o Paraguai era uma ameaça que precisava ser destruída. E quem estava interessado nesta destruição era o Império Britânico, que usou então o Brasil de joguete. E o Brasil, cumprindo fielmente as ordens britânicas, foi cruel, desumano, usando da guerra biológica, né? Ou seja, jogando cadáveres contaminados com doenças nas águas, de modo a adoecer a população, praticando atos, né, de crueldade, no caso, violência contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Aí é citado a batalha em que as crianças paraguaias, né, transformadas em soldados, são dizimadas pelo exército brasileiro. Então, o Brasil vira o grande vilão da história, né? E o Paraguai, então, foi um país que foi arrasado para não ser a grande potência das Américas, né? Principalmente, que eu acho que o livro do Doro Achoto, né, que eu acho que melhor simboliza isso, embora ele não seja o único que escreveu, né, nessa linha, né? Você vai achar mais artigos revisionistas aí da época, principalmente impressos, né? Porque ainda não se tinha muita, a não ser que isso agora tenha sido digitalizado, né? Mas muita coisa foi escrita na época. Bom, por enquanto eu estou só colocando, né, as versões, mas vejam que tanto uma quanto a outra, né, eu acho que facilmente você percebe que deixam pontos para serem questionados, contestados ou pelo menos esclarecidos, né? E obviamente depois dessa alternância de versões, né, alguns historiadores começaram a tentar extrair o que tinha realmente da versão tradicional que se fundamenta em argumentos coerentes, em fatos, o que tinha da versão revisionista que também poderia ser, né, confirmado, né? E aí surgiu uma terceira versão, né, que eu chamo esta versão, né, da versão ponderada dos fatos, né, que eu acho que é um meio termo entre essas duas versões. Eu, pessoalmente, trabalho com essa versão, né, e o principal motivo é que nesta versão é que nós temos um dos fatores
que para mim é primordial para se entender a Guerra do Paraguai, que não consta nas duas primeiras versões, né? Que é justamente o porquê de uma tríplice aliança, o porquê que o Brasil vai buscar ajuda do Uruguai e da Argentina para enfrentar o Paraguai. O Brasil é um país continente, o Paraguai é um país, né, minúsculo, embora esse fato do exército paraguaio ser mais numeroso é confirmado por documentos da época, mas uma guerra não é uma batalha. Uma guerra, ela se vence com o tempo. Né? A Guerra do Paraguai durou 5 anos, embora o Brasil tenha levado 1 ano para levar as tropas ao local de batalha, preparar o exército, que o Brasil não tinha um exército regular, né? O exército brasileiro se cria aí, né? Inclusive isso vai ter consequências depois para o Império Brasileiro, né? Mas enfim, o Brasil então ele vai assumir um outro papel nessa versão ponderada dos fatos, né? Porque o Brasil se alia à Argentina. Né? Então, na versão ponderada dos fatos, vamos pensar quem era o Paraguai, então, efetivamente, né? O Paraguai era uma potência? Não, não era. O Paraguai tinha melhores índices de educação que o Brasil? Proporcionalmente até poderia ter. Né? Houve realmente ações, né, de se levar, né, a educação um pouco mais profundamente para dentro da sociedade paraguaia. Mas não era um analfabetismo erradicado. Né? O Paraguai não tinha indústria. Tinha alguma coisa de processamento de erva mate, mas não tinha indústria. O que houve foi um grande esforço, né, dos governos. O Paraguai se torna uma república, mas são 3 ditaduras em seguida, né, o Garcia, depois os Lopes, né, Lopes pai e Lopes filho, Carlos Lopes e Solano Lopes, que a guerra acontece, né, sob o comando de Solano Lopes. Então o Paraguai se torna uma ditadura, embora sendo uma república, e ali há um esforço realmente desses governos de que a agricultura as terras fossem disponibilizadas aos trabalhadores, né? Mas não é um processo que enriqueceu a sociedade paraguaia a ponto, né, de transformá-la numa potência e a ponto de ter um exército capaz de afrontar quem fosse, né, quem se deparasse como inimigo. Né? Aí é um pouco de exagero, né? O Paraguai era um pouco diferente, sim, era um pouco diferente, né? Muito provavelmente, sem a guerra, o Paraguai teria tomado um rumo talvez mais progressista, talvez um pouco, né, o país tivesse condições melhores, afinal de contas a guerra, né, cobra o seu preço, né? Tanto em perda de vidas humanas quanto em interrupção das atividades econômicas, interrupção da democracia, interrupção de todos os processos se interrompem numa guerra. Né? Então, o Paraguai não era essa potência. Né? Tinha coisas interessantes acontecendo no Paraguai, tinha até em comparação com o Brasil, né? Mas daí a ser uma potência, né? É um exagero. Né? O exército brasileiro foi cruel nessa guerra? Foi. Né? Há um pouco de verdade nisso. Mas uma guerra, gente, uma guerra é uma guerra. Né? Fatalmente, ambos os lados litigantes vão cometer atos de heroísmo, atos de respeito e atos de crueldade. Isso é próprio do ser humano, ainda mais submetido a uma tensão dessas. Né? A questão da Batalha das Crianças, existem fontes sobre isso, né? Mas há relatos, né? E aí é uma questão de a gente aprofundar e cada um construir aí aquilo que lhe parece mais lógico, né? Mas há relatos de que os brasileiros só percebem que estão lutando contra crianças quando se dá o corpo a corpo. E até é uma tentativa de recuar. Só que mesmo crianças estão com armas na mão, né? E estão ali para guerrear. Então, eu não quero jamais justificar um ato desse. Eu quero dizer que isso faz parte de um cenário grotesco, estúpido, que é a guerra, que é a pior forma que o ser humano pode ter de resolver os seus problemas. Uma vez instalado o estado de guerra, você pode esperar, né, coisas terríveis. Né? Ninguém vai a uma guerra para cometer, para agir de forma correta, né? Se fosse isso, a guerra não existiria, né? Se todo mundo agisse corretamente, a guerra não existiria. Então, outra questão, o Paraguai realmente invade o Brasil? Sim. Né?
Só que em nenhuma das versões se explica por que o Paraguai fez isso. Né? O Paraguai tensionava uma saída ao mar. Isso significa o quê? Que o Paraguai tomaria partes do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de São Paulo. Até que ponto ele teria que tomar territórios brasileiros para chegar ao mar? Ou o Paraguai simplesmente queria tomar partes do Mato Grosso para controlar a navegação do Rio Paraná nas duas margens, ou seja, garantir que essa navegação jamais seria interrompida, né? Mas teria que fazer o mesmo, né, na sequência, né, do traçado do rio até o Rio da Prata. Teria que ter pontos ali estratégicos, né, para que efetivamente ele assegurasse essa saída ao mar. Né? Então isso realmente havia o desejo do Paraguai de se expandir, né, de ter esse controle da saída do mar. Né? Mas principalmente, gente, né, por que Brasil e Argentina foram para a guerra juntos? O Brasil precisava da Argentina para derrotar o Paraguai? Né? A gente pode argumentar no sentido de que não era tão necessária a intervenção militar argentina. Mas o problema é o seguinte: o Brasil, reagindo à invasão paraguaia, empreendendo uma guerra com o Paraguai, derrotando o Paraguai, quem garantiria que o Brasil não iria anexar o território paraguaio, né, para si, se tornando ainda mais hegemônico na América do Sul? Por outro lado, né, o Brasil também temia que se o Brasil invadindo, desculpe, respondendo à invasão paraguaia, se o Brasil entrasse em guerra com o Paraguai, e se a Argentina resolvesse, embora fosse algo bastante arriscado para a Argentina, mas a Argentina resolvesse ajudar o Paraguai. Então, era mais cômodo para Brasil e Argentina que se unissem, garantissem a soberania territorial paraguaia, isso está no Tratado da Tríplice Aliança, e fossem para a guerra, um fiscalizando o que o outro fazia. Tanto é que o tratado foi até respeitado, embora algumas áreas tenham sido, né, mas assim, não foi, o país não foi dividido, não foi, né, algumas áreas passaram a controle brasileiro, argentino, né, depois eu não sei se acabaram voltando ao controle paraguaio, pesquisei a esse ponto, mas a soberania paraguaia foi sim, em termos majoritários, respeitada. Né? Então, eu acho que essa é a versão mais, né, mais passível de ser verdadeira, porque mostra os movimentos geopolíticos, porque mostra, por exemplo, por que não se tentou uma saída negociada para isso. Né? Mostra também que os governos ditatoriais do Paraguai, né, eles também não tinham muita simpatia pelo restante da América, muito embora o Brasil fosse uma monarquia única ainda no continente. Né? Mas então eu diria a versão prudente, como sempre, né, como diz o filósofo, o caminho do equilíbrio é o caminho correto, é o caminho do meio, ela é mais crível porque ela tenta suprimir os exageros, né, de ambas as versões. Né? Para encerrar, gente, guerra é guerra. Quanto mais o ser humano puder evitar isso, melhor. Eu digo sempre que a guerra é a falência da nossa capacidade de civilidade, de diálogo, de solidariedade. Né? Então, guerra é uma mancha na história da humanidade. Quiçá um dia ela seja extinta. Valeu? Deixe seus comentários, inscreva-se no canal, dê o seu like e, principalmente, traga aí as suas reflexões para a gente conversar junto e aprender um pouco mais e fazer um Brasil melhor. Valeu?